Episódio número 7 do EGCast. As partes do corpo mais atingidas por acidentes de trabalho. Bom, nesse episódio a gente vai tentar complementar mais um pouco o assunto sobre acidentes de trabalho. No episódio anterior a gente falou sobre as alterações que a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, sofreu. Caso você não tenha escutado, eu sugiro que você escute esse episódio para depois escutar esse, porque a gente vai dar continuação a esse assunto que é acidente de trabalho. Bom, foi realizado um estudo, esse estudo é um pouco defasado, foi de 2019, mas para efeitos de dados ele não está tão ruim assim, porque 2020 e 2021 estão sendo anos atípicos, né, por causa da pandemia, então a gente não pode considerar esses dados em questões trabalhistas do ano de 2020 e 2021, porque muitos lugares, né, no Brasil inteiro estão com carga horária reduzida, né, com menos trabalhadores, muita gente em casa por causa da pandemia, etc. Muitas áreas, muitos setores de trabalho foram paralisados, então mesmo que a gente tivesse à disposição os dados de 2020 e 2021, eles não seriam representativos, né, para fim de entender, né, o comportamento do acidente de trabalho no Brasil. É um dado, e esse dado de 2019, ele é bem interessante, porque ele nos deixa como quarto país onde se tem mais ocorrências de acidente de trabalho, né? A gente perde só para China, para Índia e para Indonésia, eu acho. E sendo que a China e a Índia são disparadamente maiores, né, em questão assim demográfica do que a gente. Eles têm populações com bilhões de habitantes, então e claro, tem uma industrialização ali meio rudimentar, né, comparado aos países desenvolvidos, e isso resulta, claro, né, uma alta taxa de populacional, aliada ali a um desenvolvimento meio precário das indústrias. A China até que hoje em dia não, né, ela deu uma alavancada boa, mas a Índia ali, ela possui ainda uma industrialização muito rudimentar, e esses fatores aliados, né, essa alta população resulta, claro, numa alta taxa de acidentes de trabalho. Então, a gente ficar em quarto lugar, em comparação com esses países, né, que são muito maiores, é sem dúvida um número muito preocupante. E depois desse levantamento, a gente pode perceber que os maiores acidentes do trabalho, né, o maior número, em questão de número, está associada com os membros superiores, que seriam braços, né, as mãos, os cotovelos e a região dos ombros ali, mais ou menos. Então a gente pode perceber que existe sim uma tendência do acidente do trabalho, né? Ele é principalmente associado a trabalhos que envolvem trabalhos manuais, né? Trabalhos que envolvem o constante movimento dos membros superiores por parte do trabalhador. Esse é um dado interessante de perceber, né? Outra coisa que o estudo disponibiliza para a gente é que grande parte dos acidentes, né, tipo cerca de 19%, mais precisamente, estão na região dos dedos, né? Ou seja, e o principal causador desses acidentes de trabalho são materiais pérfuro-cortantes, né? Então, o que a gente tem uma noção assim da característica dos acidentes de trabalho no Brasil é essa, né? É uma característica principalmente voltada ali a acidentes envolvendo membros superiores, com foco nas mãos, né, na região dos dedos, com objetos perfuro-cortantes. E isso acontece principalmente por causa da falta de um dimensionamento correto de EPIs, né? A gente pode evitar essas situações de acidentes de trabalho com perfuro-cortantes dimensionando luvas adequadas, né? Claro, na medida do possível. E a falta de um SESMIT presente também foi indicada, né, no estudo como causa dessa alta taxa de acidentes, né, cerca de 700 mil acidentes no ano, o que é uma coisa muito alta, né? Como eu tinha dito, a quarta maior taxa de acidentes de trabalho do mundo. E outra coisa que a gente pode pontuar é que o segundo, né, a partir depois da região dos dedos, a região do pé foi a segunda maior área, né, onde ocorrem os acidentes de trabalho, cerca de 6,4%. E outro dado interessante também, né, porque muitos dos acidentes que envolvem a área dos pés ali, mãos e joelhos, são áreas assim que são fáceis de evitar, né, o acidente. Não é como uma região da cabeça ali que é mais complicado, né, quando acontece um acidente. Então,
essas regiões elas são fáceis de se isolar, né, com um devido ali acompanhamento e prescrição de EPIs corretos, claro. Então é interessante o que esses dados nos mostram, porque eles desenham, né, eles exemplificam a caracterização do acidente de trabalho no Brasil. O fato de ocorrerem cerca de 117.908 acidentes envolvendo a região dos dedos, né, que é uma área assim terrivelmente simples de se proteger, é preocupante, né? E grande parte desses acidentes eles ocorrem principalmente por descuido, né? Descuido ou por parte do trabalhador ou por parte do SESMIT, né, que devia estar bem, querendo ou não, de olho nisso. Bom, focando agora nas áreas, né, de atuação da indústria em que ocorrem os acidentes de trabalho, a gente pode perceber que a maior porcentagem de acidentes de trabalho englobam a área da saúde, né, cerca de 22%. E isso é interessante porque, com o dado que a gente teve lá atrás, que a maior parte dos acidentes de trabalho ocorre na área das mãos, a gente pode perceber que, juntando esses dois dados, a gente pode traçar um perfil de acidente, né, que é principalmente o quê? A gente pode deduzir que os profissionais da saúde não têm uma proteção adequada na área das mãos. Isso é entendível, né? É fácil de perceber, né? Porque quando você vai ver um médico, ele só usa aquelas luvas de procedimento, etc. e tal. E aquelas luvas elas não oferecem a proteção adequada contra o agente que a gente identificou previamente, né? Que são os pérfuro-cortantes, que são a maior causa de acidentes na região dos dedos ali. Então, a gente juntando esses dados e traçando um perfil de acidente, a gente pode perceber isso, né? Que talvez a área da saúde ela não tenha um cuidado muito grande com os equipamentos de proteção individual voltados para a área das mãos, né? Dos membros superiores. É um fato curioso que merece, pelo menos, ser melhor investigado. Segundo em questão de ranking, né? Das áreas em questão de indústria, né, a gente tem a indústria extrativa e da construção civil, o que é claramente uma indústria, são indústrias assim com altas taxas de acidentes, né, porque a gente tem muito trabalho braçal envolvido e novamente a gente percebe aí que essas áreas elas têm uma porcentagem de trabalho manual muito grande, né? Então é fácil de entender por que a área dos membros superiores é tão afetada, né? Em seguida ali pela região do pé, porque numa simples obra ali você já pode perceber que existem inúmeras causas e efeitos ali que podem gerar esses acidentes, né? Na região das mãos e no pé. E por fim, trabalhadores das funções transversais, que são operadores de veículos e máquinas. Esses aí já são cerca de 37,1% dos acidentes. É interessante perceber que esses operadores eles sofrem tantos acidentes assim. E é curioso porque eles estão fora do quadro do que a gente imagina, né? Eles estão ali fora da regra dos dados apresentados previamente, que foram ali os acidentes na parte dos membros superiores. Mas aí mesmo assim, mesmo estando fora, né, em questão de dimensionamento de EPI, etc., a gente pode perceber que existe sim uma quantidade significativa, né, maior até do que as regiões que se enquadram, né, no pressuposto de acidentes de trabalho em membros superiores. E mesmo tendo essa grande porcentagem, a gente não vê, né, muitas campanhas de conscientização por parte dos SESMITs, das empresas, para essas áreas em específico. O que a gente vê, né, constantemente são DDS, etc. e tal, mas a gente não vê nada muito efetivo, muito permanente nessas áreas, né, em questão de treinamento para operadores de veículos e máquinas. É claro que existe todo um treinamento, um aparato, mas a gente não vê nada assim muito profundo, né? Principalmente quando a gente levanta os dados e percebe que eles são a classe mais acidentada, né? Bom, por hoje é isso. Eu queria só trazer um parecer assim comparativo, né, entre as áreas da indústria e
os locais, né, as regiões do corpo que sofrem mais acidentes, a gente pode constatar aqui que a maior parte dos acidentes ocorrem nos membros superiores, né, e a maior área ali que se enquadra nesse quadro de acidentes em membros superiores é a área da saúde, né? Então a gente pode traçar ali e perceber que talvez exista uma relação entre esses dois dados, né? Em questão de acidentes e maior constância em membros superiores e da área da saúde possuir o maior número de acidentados, né? E de modo geral é isso. Só lembrando que o podcast também vai estar agora na Aurelo. O Aurelo é um aplicativo gratuito de podcast. Você pode baixar lá e se inscrever. É bem tranquilo, bem rápido. Tem não só o meu, tem milhares de podcasts sobre todos os assuntos diversos. E é isso. Segue a gente nas redes sociais e até uma próxima.